Olá, pessoal, tudo bem? Cá estamos nós novamente. Nossa aula anterior, nós vimos as classes de medicamentos que agem no sistema circulatório, sistema cardiovascular. Nós já vimos a classe de medicamentos dos antibióticos e hoje nós vamos ver a maioria de todas as classes de medicamentos, tá? Que vai incluir os anti-inflamatórios, os antitérmicos, os antigripais, os antieméticos, tá? Então, a maioria dos anti-inflamatórios, ou da maioria das classes de medicamentos, nós veremos agora nessa aula, tá? Então, eu vou diminuir a minha tela. Então, adianto que a aula é bem extensa, é bem longa, são muitas classes de medicamentos, muitos medicamentos para a gente citar, para falar das suas reações, para falar das suas interações. Então, calma, tenham paciência, por gentileza, vai dar tudo certo, tá? Vou diminuir a minha tela. Vamos facilitar o estudo aqui, tá? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Então, vamos lá, pessoal. Então, basicamente, nós temos aqui a classe de medicamentos. E para a gente não perder muito tempo, vamos logo dar início, tá? A primeira coisa que a gente inicia é relembrando a primeira aula. Eu espero que todos lembrem que é a questão de fármacos, do princípio ativo e as origens dos fármacos, tá? De onde é que a gente tem, de onde é que vem esses fármacos, tá? Quais são as maneiras em que eles são manipulados em laboratório. A primeira coisa que a gente tem aqui, que basicamente o princípio ativo é a substância presente dentro da medicação. É a estrutura química que define a propriedade farmacológica daquele medicamento. Esse princípio ativo vai ser uma substância química ativa, droga ou matéria-prima que tem a propriedade farmacológica com a finalidade medicamentosa, utilizada para o diagnóstico, para alívio ou para tratamento, tá? De qualquer doença. Então, lembre que os medicamentos, eles são classificados de acordo com seu modo de ação, ou seja, tem medicamento que cura, que trata a doença de fato, mas tem medicamento que é só preventivo e tem medicamento que é só paliativo, que ele não trata a doença, ele só reduz os sinais e sintomas dessa doença. Então, os medicamentos, de maneira geral, eles vão se classificar, observem aqui, quanto à origem, quanto ao modo de ação, quanto à enfermidade, à patologia a ser tratada, e também eles vão se classificar em relação à estrutura química dos seus compostos, tá? Aquela cadeia. Não é o nosso intuito aprender aquela cadeia, mas é bom que a gente saiba que eles são classificados também de acordo com a cadeia química do qual eles provêm, do qual eles foram descobertos, tá? Então, para isso, nós temos a primeira classificação, que é quanto à origem. Eu já falei na primeira aula que os medicamentos podem ter origem natural, sintética e semissintética. Sendo de origem natural, são aqueles obtidos da natureza diretamente a partir de substâncias que sejam do reino animal, do reino vegetal ou substâncias do reino mineral. Então, se vocês observarem, inclusive, essas imagens, aqui, é uma substância vindo diretamente do reino animal, que é a emulsão Scott, tá? Todo mundo lembra, emulsão, aquele líquido misturado com biotônico, né? Então, podem ter as substâncias naturais diretamente de plantas, de raízes ou diretamente de animais, como a gente citou. No caso do reino mineral, alguns exemplos de substâncias que são extraídas diretamente do reino mineral, nós temos o enxofre, utilizado para determinadas doenças de pele, para eliminação de coceira, entre outras coisas. Nós temos o iodo tem uma vasta utilização na área da saúde, tanto para ele serve como antisséptico, quanto para utilização para exames de imagem, como tomografia. Esse iodo vai participar, interagir com o tecido do nosso organismo vivo e fazer como se fosse uma pintura do nosso organismo para que saia melhor a imagem na tomografia, tá? No filme. E nós temos o fosfatos, o cálcio, o sódio, o magnésio, o ferro, o selênio, o sal de bismuto, enfim, a maioria dos minerais, eles produzem substâncias que são necessárias ao nosso corpo, tá? Substâncias provindas diretamente do reino animal. A insulina, ela vem de animais de glândulas de sapos. Nós temos a gelatina, para quem não conhece a gelatina, para quem não sabe, ela provém do tano do boi, lembra lá
na parte do mocotó, na parte óssea, dentro do boi passa aquela gordura, né, do tutano, então a gelatina ela vem daí. A heparina também, ela é provida do reino animal, óleo de fígado de peixe, que a gente retira vitamina A e vitamina E. Nós temos também aquelas cápsulas de óleos que são extraídas de alguns animais, tá, de sardinha. Então, aqui é o ômega 3, ômega 6, isso tudo são utilizados como princípio ativo diretamente obtidos do reino animal. E nós temos algumas substâncias do reino vegetal, como a maioria dos fármacos de origem natural, nós temos os alcaloides, os metilxaninas, flavonoides e os óleos essenciais, tá? Provindos do reino vegetal. O reino vegetal, na maioria das vezes, ele produz óleos para a gente. Óleo mineral, óleo vegetal, tem óleo de rícino, óleo de tudo quanto a gente imaginar, tá? Macadâmia, enfim, muitos tipos de óleo, tá? Os fármacos de origem semissintética, eles são resultantes de reações químicas realizadas em laboratório, mas nos fármacos naturais, ou seja, eles são sintetizados a partir de um produto natural. Então, semissintético, eu tenho a planta, eu extraio dela aquele óleo e aquele óleo vai ser manipulado em laboratório. Isso aí a gente chama de semissintético. O exemplo que a gente tem aqui que eu coloquei é a papoula, que aí da papoula vai derivar a morfina, que é natural, e da morfina nós já temos algo totalmente manipulado em laboratório, que é a heroína. No caso da heroína, a gente não utiliza na área da saúde, lógico, tá? Utilizado como droga entorpecente. Já a morfina a gente utiliza muito na área da saúde. Então, a derivação do semissintético, ela acontece assim, sempre provém de uma planta e a partir dessa planta ou desse animal, ele vai ser manipulado em laboratório. E os fármacos de origem sintética, observe aqui, ó, quanto à origem, no caso sintético, eles são produzidos unicamente por manipulação química em laboratório, tá? Não tem nada de natural dentro desses fármacos, tá? E não dependem para a sua confecção de substância vegetal, não depende de substância animal, de nada, tá? A aspirina, por exemplo, é o primeiro fármaco sintético do laboratório Bayer, todo mundo conhece. A aspirina é um analgésico, é um medicamento para alívio da dor, ou seja, inibidor da enzima COX, que é a ciclooxigenase, que a gente vai ver mais na frente, que é responsável pela inflamação no nosso corpo. Então, a aspirina ela vem para combater a inflamação, lógico, se combate a inflamação também, combate a dor, alivia a dor. Então, aqui nós temos o exemplo, daqui a Salix alba. Aí daí a gente retira a salicina totalmente manipulada e retira a aspirina, que a sigla é AAS, tá? Que é o ácido acetil salicílico, tá? Então, totalmente manipulado. Intermediário, ainda nós temos essa classe, que é como se fosse um medicamento biotecnológico. O que é isso? Esses medicamentos biotecnológicos, eles são definidos como produtos farmacêuticos fabricados por métodos de biotecnologia com produtos de origem biológica, tá? Geralmente, eles vão envolver organismos vivos ou seus componentes ativos, tá? Que são alguns produtos de fermentação, por exemplo, vitaminas, antibióticos, aminoácidos e resultantes de engenharia genética, insulina recombinante, ou seja, biotecnológico é a mistura de tecnologia com o organismo vivo, tá? Fazem a mistura e obtêm esse mecanismo biotecnológico. Então, a partir daí, nós temos a classificação dos medicamentos como quanto ao seu modo de ação, ao seu mecanismo de ação. Nós temos primeiro os etiológicos. O que é etiologia? De onde vem, tá? Então, etiológicos são os fármacos que tratam, de fato, a causa de uma doença, tratam a causa. São fármacos etiológicos, eles são chamados de medicamentos verdadeiros, observem aqui. Não que os outros sejam falsos, mas como ele trata a causa diretamente da doença, eles são tidos como medicamentos verdadeiros, tá? Eles pertencem a quase todas as classes dos quimioterapêuticos, que são utilizados para tratar doenças infecciosas, tá? Os agentes antibacterianos, antifúngicos, antivirais, que a gente já falou, que a gente ainda vai falar, e doenças provocadas por parasitas, que são os medicamentos antiparasitários, ou seja, eles agem tratando a causa da doença. O que é isso? Eles agem matando basicamente o agente etiológico. Se eu estou doente por determinado parasita, por exemplo, a Ascaris lumbricoides, aquele medicamento etiológico ele vai agir exatamente onde? Nas Ascaris lumbricoides. É diferente de medicamento que trata só o sintoma. Por exemplo, eu tive uma infecção e tive febre.
Tem medicamento que só trata a febre. Ele não é etiológico porque ele não trata a causa da doença. A causa da minha febre, com certeza, vai ser algum tipo de infecção. Então, o medicamento etiológico é aquele que trata a infecção e não necessariamente os sinais e sintomas que essa infecção vai produzir no meu corpo, tá? Então, nós temos a toxicidade seletiva, que é a destruição do invasor sem destruição do hospedeiro. O que é isso? Mata aquilo que me faz mal sem me prejudicar diretamente, tá? A gente sabe que tem alguns efeitos indesejados, alguns medicamentos, mas a toxicidade seletiva é isso, mata o invasor, mata o hóspede sem machucar o hospedeiro. Nós temos, em relação ainda ao modo de ação, os medicamentos de substituição, que são os fármacos que compensam a deficiência de uma substância. Está faltando alguma coisa no meu corpo, aquele fármaco vai repor, vai assumir o lugar daquilo que me falta, que seria natural, e eu vou tomar de forma sintética, tá? Por exemplo, deficiência de dietas pobres em vitaminas, tá me faltando vitamina A ou vitamina B, então eu vou suplementar o meu corpo com determinada substância, com determinada vitamina, tá? E aí é utilizado a insulina no diabetes, no caso, é substitutivo. Por que substitui? O diabetes é uma condição, a gente sabe, uma condição, pode ser genética ou não, pode ser genética ou adquirida, onde o meu pâncreas não está produzindo insulina ou está produzindo insulina de modo insuficiente. Então, se o meu pâncreas não está produzindo insulina, eu tomo a insulina. Já que eu não produzo, eu vou tomar. Então, essa insulina está fazendo o papel de substituição no meu organismo, daquilo que seria natural meu, e por algum motivo eu não estou produzindo ou estou produzindo em baixa quantidade, tá? Então, nós temos os sintomáticos. Os medicamentos sintomáticos são aqueles fármacos que a gente já falou, que eles só aliviam os sintomas da doença, eles não tratam a doença. Se der febre, remédio para febre, se der dor, remédio para dor. Mas a causa base da doença, ele não trata, só alivia os sinais e sintomas. Eles são utilizados para atenuar, diminuir ou neutralizar perturbações que são, resultantes de um estado patológico, de uma doença, tá? Eles eliminam os sintomas como a febre, como eu falei, dor, inchaço, que é o edema, insônia, mas não tratam a causa. Por exemplo, minha insônia é causada por estresse. O medicamento que eu vou tomar para insônia, o medicamento que eu vou utilizar para dormir, ele só é para isso. Ele não vai tratar o meu estresse. O meu estresse tem que ser tratado por outras coisas, tá? A febre do mesmo jeito, eu estou com uma infecção que me produz febre. Se eu tomar um antitérmico, ele vai só tratar a febre, mas eu vou continuar com a infecção e provavelmente eu terei outros quadros febris ao longo do tempo, se eu não tratar a infecção, que é a doença base. Tá? Em regra, o tratamento sintomático não cura o doente, ou seja, o tratamento de sintomas, só dos sintomas da dor, da febre, da inflamação, não trata o doente. O que trata o doente são os medicamentos que vão tratar a base da doença. Eles apenas vão tornar a vida mais confortável. Por exemplo, quando você pega o tratamento paliativo de pacientes com câncer, como a gente já falou. O que o medicamento paliativo vai fazer? Diminuir os sinais e sintomas da doença e fazer com que prolongue a vida do paciente de forma mais confortável, mas não vai mais promover a cura. É só para amenizar o desconforto dessa pessoa, tá? E em relação quanto à natureza da enfermidade, nós temos a classificação fisiológica. Ela foi adotada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 1968, que é a classificação dos fármacos quanto à doença, tá? E aí ela classifica os fármacos pelo sistema do organismo sobre o qual atua. Por exemplo, que a gente já falou, drogas que afetam o sistema nervoso central, drogas que afetam o trato geniturinário, drogas que agem no sistema cardiovascular, drogas que agem no sangue, antibióticos e por aí vai. Então, essa classificação ela é relativamente nova, instituída em 1968. Então, por exemplo, nós temos aí um quadro, se você observar, aqui, ó, Classificação Internacional de Doenças. Nós temos a divisão da OMS, nós temos aqui, observe, ó, doenças infecciosas, deixa eu voltar. Doenças infecciosas e parasitárias. Nós temos o neoplasma, que são os cancros, tá?
câncer, nós temos doenças endócrinas, nutricionais, metabólicas do sistema imune, nós temos doenças do sangue e produtores do sangue, por exemplo, as drogas que agem diretamente no sangue, ferro, por exemplo, sulfato ferroso, as drogas que agem no sistema nervoso, que são as doenças mentais, esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, nós temos o autismo, então nós temos as drogas que agem necessariamente nessa doença. Temos as doenças do sistema nervoso e órgãos sensoriais, doenças do sistema circulatório, do sistema respiratório, do sistema digestivo, hoje a gente vai falar do digestivo, do geniturinário, complicações da gravidez, do parto e do período perinatal, que é o período pós-parto, que pode haver complicações. Temos as doenças de pele, do tecido subcutâneo, as doenças do sistema músculo-esquelético e do tecido conjuntivo, anomalias congênitas, tá, vindas do nascimento, problemas com origem no período pré-natal, sintomas, manifestações e condições mal definidas, e nós temos ferimentos e envenenamentos, as drogas que agem diretamente em ferimentos ou em casos de envenenamentos, que acontece muito no pronto-socorro, chegar pessoas envenenadas, seja por querer cometer suicídio ou não, tá, por acidente. Então, existem essas classificações e para cada família dessa, para cada classificação, existe um quadro de medicamentos. O quadro de medicamentos, por exemplo, que está dentro das doenças mentais, não necessariamente tem medicamentos diferentes do sistema nervoso. Existe medicamento, uma droga que serve para 3 classes dessas. Existem drogas que são muito plurivalentes, que servem para 4, 5 classificações dessas. Então, as drogas, tem droga que é muito específica e tem droga que é muito utilizável para vários tipos de casos, tá? E aí, as drogas divididas quanto à estrutura química é de interesse para os profissionais envolvidos na investigação farmacêutica. Não é o caso de vocês, mas é o caso dos farmacêuticos que vão, os cientistas que vão identificar a estrutura química de cada droga, de cada fármaco. Por exemplo, aqui nós temos a cadeia química da dipirona sódica, muito utilizada. Essa aqui é a representação molecular da dipirona ou metamizol. E esse aqui embaixo, se você observar esse nome enorme, é o nome de fato da dipirona, tá? A dipirona sódica não é só dipirona sódica, o nome dela é isso aqui, tudinho. Só que a gente nunca ia chegar numa farmácia e pedir essa coisa enorme, né? Facilita chamar só de dipirona. Nós temos a classificação dos fármacos na prática, que é o padrão ATC, tá? Que é esse nome em inglês, Anatomical Therapeutic Code. Isso significa o quê? Que nós temos um padrão internacional de classificação dos fármacos, tá? Ela é uma classificação muito utilizada internacionalmente para classificar as moléculas de ação terapêutica. Não é do nosso interesse, mas é bom saber que existe esse tipo de classificação, tá? No caso, ela vai ser adotada pela OMS. Então, esse código ATC, em português, é o Sistema de Classificação Anatômico Terapêutico Químico. Ele vai ser um índice de fármacos e medicamentos que são organizados de acordo com o grupo terapêutico, ou seja, para diabético é esse grupo, para hipertenso é esse grupo, e assim por diante. Então, esse código, ele inclui o sistema do órgão que atua o medicamento. Por exemplo, a insulina, em qual órgão vai atuar? No pâncreas. Digitálicos, em qual órgão vai atuar? Coração ou sistema cardiovascular. E aí, os efeitos farmacológicos, ele mostra a indicação terapêutica daquela droga, para que essa droga serve, e a estrutura química dessa droga, tá? Então, aqui nós temos um exemplo dessa classificação na estrutura ATC. Por exemplo, o código A, trato alimentar e metabolismo. Exemplo de medicamento que age no trato alimentar, os anticolinérgicos, os antidiarreicos, os hipoglicemiantes e as vitaminas. Eu não vou ler tudo não, mas está aí na tela para que vocês observem. Exemplo aqui, ó, sistema cardiovascular, que são os fármacos cardiovasculares. Nós temos sistema geniturinário. Nós temos os antibacterianos para combater a infecção urinária, nós temos os corticosteroides, nós temos os hormônios sexuais que a gente faz a suplementação quando está embaixo do nosso corpo, e assim por diante, tá? P antiparasitários, que são as drogas para as doenças tropicais, principalmente que atinge aqui o nosso país, tá? Muito acometido, principalmente em crianças de 0 a 5 anos, por andar descalço, por ter baixa alimentação, por não obter uma higienização correta dos alimentos, e assim por diante. Eu só coloquei a imagem para que vocês entendam o que é essa classificação ATC, e não diga que nunca viram na vida, tá? Mas dá uma pausa aí na tela e olhe de um por um.
Aí, outro exemplo dessa tabela TC, ela é dividida assim, primeiro é o trato alimentar, as drogas que agem no trato alimentar e no metabolismo. Primeiro nível anatômico. A10, nós temos medicamentos utilizados no diabetes. A10B, são o segundo subgrupo terapêutico, que são os redutores da glicose sanguínea. A10BA, biguanidas, A10BA02, metformina, que já é a droga necessariamente que os diabéticos utilizam, tá? Principalmente os diabéticos tipo 2, porque o tipo 1 é aquele diabético insulino dependente. Vocês sabem que ele toma diariamente a insulina. E o tipo 2 não necessariamente precisa tomar insulina, ele trata a diabetes deles com prática de atividade física, alimentação regular e algumas drogas, principalmente a metformina, tá? Então, a outro exemplo, a mesma exemplo anterior que eu dei a vocês, biguanidas, metformina, só para vocês terem uma noção melhor e o nível de ação dessa droga, tá? Então, pausem a tela e leiam de um por um. Ficaria muito extenso para eu só ler para vocês, tá? E aí, a gente tem a RDC. A partir de agora, a gente vai começar a falar das classes dos medicamentos em si, tá? Essa resolução, ela foi definida, 13803, para medicamentos que estão na lista de venda que não precisa de prescrição médica, MIP, tá? Medicamentos isentos de prescrição. Então, cada slide que eu passar daqui para frente, se tiver essa coisa em laranja MIP, significa que os medicamentos que estão na tela são medicamentos isentos de prescrição médica. Você pode comprar sem receita. O artigo 1º dessa resolução fala que todos os medicamentos cujos grupos terapêuticos e indicações terapêuticas estão descritos no anexo, na lista de grupos e indicações terapêuticas, respeitadas as restrições textuais, normas legais e regulamentares pertinentes, são de venda sem prescrição médica, tá? A exceção daqueles administrados por via parenteral, que são obrigatoriamente vendidos com prescrição médica, que são aqueles medicamentos injetados via intramuscular, e via intravenosa, via subcutânea e via intradérmica, tá? Essas vias parenterais todas precisam de prescrição médica. Então, observem aí a tela, vocês verão daqui para frente alguns desses medicamentos, tá? Então, o primeiro grupo que a gente começa a falar é sobre os analgésicos. Deixa eu olhar que eles são. Os analgésicos, eles são um grupo bem diversificado de medicamentos que diminuem ou interrompem as vias de transmissão nervosa, fazendo o quê? Alívio da percepção de dor. Ele não age na dor, ele age na transmissão nervosa. O que é a dor? Se eu machuco meu dedo, esses receptores aqui, ó, sensoriais, levam a resposta não, eles levam esse mecanismo que eu me machuquei para o meu cérebro, ele processa a informação e manda a resposta de volta, e a resposta vai dizer que eu estou sentindo dor, que eu me machuquei. O medicamento analgésico, ele age justamente nessa percepção, ele vai diminuir a resposta cerebral para a percepção de dor, ou seja, se eu não lembro, teoricamente, que eu me machuquei, isso aqui não vai estar doendo. Então, os analgésicos eles são divididos em dois grupos, os narcóticos e os não narcóticos, ou opioides e não opioides. Então, lembra, o que é opioide? É algo derivado do ópio. O que é o ópio? É aquela planta descoberta muito antigamente, acho que foi na China. Essa planta foi descoberta pelos soldados de guerra lá, que eles descobriram que ao consumirem essa planta, ao colocarem feridas, ela aliviava a dor e eles conseguiam ir para a batalha. E quando eles não utilizavam para alívio da dor, eles consumiam essa planta, então eles ficavam todos eufóricos e iam para a batalha e não sentia dor, se cortavam e você fica super eufórico, ou seja, mesmo que se machuque, se corte, você está tão dopado de medicamento opioide que não sente dor, vai sentir depois que o efeito da droga passar. Então nós temos aqui, ó, os analgésicos narcóticos, que são fortes, eles também conhecidos como opioides e agem a nível do sistema nervoso central, tá? Eles são categorizados como muito fortes. Observa aqui que não nessa tela aqui, ó, aqui não tem um MIP. Então, esses medicamentos aqui não são vendidos sem receita, só com receita, tá? Eles são de uso
O uso excessivo, de narcóticos pode causar dependência, tá? E são utilizados para o tratamento de dores intensas. Não é dor fraca, não, é dor intensa, é dor de câncer, de artrite, de artrose. Nós temos o primeiro aqui, a morfina, conhecido também como de Morfe ou Dolomorfe, vocês vão achar esses nomes no mercado. O cloridato de metadona, que é o metadon, e o cloridato de tramadol, que é mais conhecido como tramal, tramadon, timazem, dorlex. Então, esses medicamentos são vendidos com receita, porque são opioides, e se fazer utilização de uso prolongado, pode causar dependência. Cada vez mais o paciente vai querer uma dose maior e maior, porque aquela quantidade inicial já não tem mais efeito algum no seu corpo. Então, o corpo vai sempre pedir uma dose maior. Tá? Analgésicos opioides. Analgésicos não opioides, ou seja, não narcóticos, são utilizados para dores médias e dores leves. Se você observar aqui, ó, eles são vendidos sem prescrição. Eles são substâncias utilizadas para diminuir a dor, que agem a nível periférico, tá? Ou seja, lembra que o outro agia a nível central, mexia no sistema nervoso, deprimindo o sistema nervoso. Tem desses medicamentos aqui, por exemplo, a morfina, que além de tirar a dor, como efeito, não é efeito colateral, mas como efeito indesejado, ele pode causar também a sonolência no paciente, deixa o paciente dopado. Já esses medicamentos narcóticos aqui, ó, não narcóticos, perdão, eles não fazem esse tipo de ação, eles não enfraquecem o sistema nervoso, a pessoa não fica sonolenta, tá? Eles são utilizados para o tratamento de dores suaves a moderadas, como eu falei. O exemplo maior que nós temos é a dipirona, o paracetamol e o ácido acetil salicílico. A dipirona é encontrada como Novalgina, Magnopirol, Anadol, Maxiliv, enfim, uma quantidade imensa, tá? Paracetamol, conhecido como Tilenol, Dórico, Saridon, Sedilax, Tilex, Tiflex, enfim, tem várias utilizações, vários nomes. E o ácido acetil salicílico você encontra como AS e aspirina, tá? Muito utilizado também. Eles possuem também atividade antitérmica e anti-inflamatória, ou seja, todos os três, dipirona, paracetamol e AS, além de serem analgésico, além de diminuir a dor, também agem como ação anti-inflamatória e diminuir a febre, tá? Todo mundo sabe. Então, eles são 3 em 1. São antipiréticos, ou seja, antitérmico, anti-inflamatório e analgésicos, tá? Esses analgésicos, por exemplo, o ácido acetil salicílico, acima, aqui está tudo junto, deixa eu arrumar, acima de 1 grama, ele possui efeito anti-inflamatório. Deixa eu organizar aqui. Então, ok. Possui efeito anti-inflamatório. A dipirona, ela possui um efeito antiespasmódico. O que é isso? Diminui os movimentos gastrointestinais, tá? E a cafeína, geralmente a cafeína vem associada com o analgésico, porque ela potencializa o efeito analgésico e diminui a sonolência. O que é isso? Descobriram que a cafeína, quando ela é associada com um analgésico, com medicamento para dor, ela potencializa o efeito daquele analgésico. Se aquele analgésico é bom, com a cafeína ele vai se tornar ainda melhor, tá? E a indicação terapêutica do analgésico, todo mundo sabe, é para dor. Os medicamentos com propriedades analgésicas são bastante eficazes no alívio da dor, do desconforto de diversas causas, como enxaqueca, resfriados, gripe, dor de cabeça, dor nas costas, cólica menstrual, dor nas pernas, dores associadas ao câncer, dor muscular. Só que essas dores associam a professora, mas a senhora disse que eles são mais fracos e a dor de câncer é dor muito forte, sim. Só que eles são utilizados quando em pacientes com câncer, eles são associados com aqueles opioides, com aqueles narcóticos. Por exemplo, a morfina é muito associada com o paracetamol em pacientes com câncer. Antitérmicos, tá? Falamos dos analgésicos, vamos falar dos antitérmicos. Os antitérmicos são medicamentos utilizados para diminuir a temperatura, todo mundo sabe, aliviando o estado de febre que pode ser causado por algum tipo de inflamação, por desidratação ou por doenças infecciosas, tá? Eles são chamados também de antipiréticos, antifebril e febrífugo. Isso aqui, ó, vocês quase nunca ouvirão falar, mas antifebril e antipirético muito conhecido. Então, o que é um medicamento antipirético? É um antitérmico. Entretanto, eles não vão afetar a temperatura normal do corpo se uma pessoa
que não está com febre ingerir, porque existe essa dúvida. Se eu tomo um medicamento para febre sem estar com febre, será que ele vai baixar muito minha temperatura e eu vou ficar gelada? Não. Se você estiver com febre, ele baixa a temperatura. Se você não estiver, ele não vai fazer nada, tá? Mas é claro que não é bom tomar um antitérmico se não estiver com febre, lógico, tá? Esses medicamentos antitérmicos, eles agem através da inibição da enzima ciclooxigenase. Essa enzima, chamada de COX, ela é uma enzima responsável pela inflamação. Se também ela é responsável pela inflamação, ela vai fazer o aumento da temperatura. A nossa temperatura ela é regulada por um mecanismo aqui no nosso sistema nervoso, no cérebro, chamado região de hipocampo. Então, não é só um aumento do corpo, é uma regulação interna do nosso corpo. Por exemplo, você pega sol o dia inteiro na praia, à noite você acha que está com febre. Nossa, eu estou com febre. Não, você está com insolação. Não tem nada a ver com febre. Sua temperatura está aumentada do corpo, mas não é febre. Não adianta você tomar um antitérmico porque você pegou muito sol. Não faz sentido, tá? Então, é importante lembrar que esses remédios só impedem que a temperatura corporal suba, mas não cura a doença, tá? Eles não tratam a infecção, eles não tratam nada, eles só tira a febre, e a gente sabe que além do antitérmico, você também tem que tomar um medicamento que esteja tratando aquela doença básica que você tem, a doença que está causando essa febre, tá? Então, nós temos aqui, ó, os antitérmicos permitidos, com isenção de prescrição, paracetamol, dipirona, AS e o ibuprofeno, tá? Também, o ibuprofeno é analgésico, antitérmico e anti-inflamatório. Indicação terapêutica desses remédios para febre, sintomas da gripe e para sintomas do resfriado. Indicação terapêutica é para que serve, tá? E as medidas não medicamentosas, o que é indicado? O que você pode falar para um cliente que vai comprar esses medicamentos? Fazer hidratação oral, principalmente se for criança, diga, olha para os pais, tem que fazer uma hidratação dessa criança, beber bastante água, porque a febre tende a fazer desidratação, principalmente em idoso e criança, tá? E a utilização de roupas leves em ambiente de temperatura moderada, tá? E boa aeração, que corra ar, ambiente aberto, ventilado, tá? Por quê? Porque as pessoas tendem a achar que porque está com febre, tentam cobrir, porque a pessoa sente frio, então bota roupa pesada, bota bastante lençol para suar a febre. Eles dizem, é para suar a febre. Isso não existe, é pior porque a cobertura faz aumentar a temperatura do corpo, tá? E a gente quer exatamente o contrário. Então, sempre indiquem que não faça isso. Aqui, nós temos aqui os anti-inflamatórios, tá? Então, passados os antitérmicos e analgésicos, nós chegamos na classe dos anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios nós temos muito anti-inflamatório no mercado, tá? Com várias indicações, são medicamentos utilizados para amenizar sintomas como febre, dor e edema, que é inchaço decorrente de uma agressão ao organismo, tá? Não é inchaço, é edema de retenção de líquido, é edema de inchaço de alguma inflamação mesmo. Por exemplo, o furúnculo, ele fica inchado, uma reação, uma ferida infeccionada também fica inchada, ela fica com edema. Então, esses anti-inflamatórios, a inflamação ela vai ser uma resposta do nosso corpo para uma agressão sofrida, tá? Por algum micro-organismo, por uma queda, por um acidente, por qualquer coisa. Ela faz parte do nosso sistema imunológico, ou seja, naturalmente, nosso corpo já reage contra algum micro-organismo que queira fazer algum tipo de mal. Então, a inflamação, teoricamente, assim como a febre, ela é boa. Se está inflamado, por exemplo, estou com a garganta inflamada, meus linfonodos aqui estão inflamados. Essa inflamação significa que o meu corpo está tentando combater aquele vírus ou aquela bactéria que está inflamando minha garganta. Então, muitas vezes a gente interrompe o processo natural do nosso corpo tomando remédio antecipadamente. Às vezes, sozinho, o teu corpo consegue combater aquela infecção se tua imunidade estiver boa. Ela faz parte que, toda vez que alguma área do nosso corpo sofre uma agressão, existe recrutamento de células de defesa para aquele local. Gente, aqui no braço esquerdo da fulana tá doente, bora lá combater, tem uma bactéria querendo invadir aqui, vamos lá? Então, vocês já sabem como é que funciona o sistema imunológico. São as reações químicas desse processo que levam à inflamação caracterizada pelos seguintes sinais, tá? Os sinais clássicos de inflamação: calor, rubor,
dor e inchaço. Lembra lá, dor, calor, rubor, inchaço. Qualquer local que esteja inflamado no seu corpo, ele fica quente, ele fica vermelho, o rubor é vermelhidão, dói e incha. Então lembra, por exemplo, lembra de um furúnculo, uma cabeça de prego, que o povo chama. Ela fica inchada, ela fica vermelha, ela dói e ela fica quente. Então, a característica de qualquer processo inflamatório são essas, tá? Então, apresenta 3 efeitos básicos dos anti-inflamatórios. Eles são antipiréticos, agem contra a febre, são analgésicos, agem contra a dor e são, de fato, anti-inflamatórios, diminuem todos esses sintomas, tá? Então, anti-inflamatórios, nós temos uma gama muito grande no mercado e eles são medicamentos muito versáteis, muito bem utilizados, tá? Existem basicamente 2 classes de anti-inflamatórios, os esteroides e os não esteroides, ou esteroidais e não esteroidais, que são os ANES, tá? Os esteroidais, lembra lá, esteroidais vem de quê? De esteroides, tá? Que são as cortisonas. Qual o perigo do uso prolongado desses corticoides? Fazer retenção de líquido, retenção hídrica no corpo e você, consequentemente, aumenta de peso. Mas você não aumenta de peso por ter engordado, aumenta de peso por ter retenção de líquido. E as cortisonas, nós temos os 2 principais exemplos, a dexametasona e a hidrocortisona, tá? Os anti-inflamatórios não esteroidais, nós temos os ANES. O exemplo que a gente tem aqui é o Cataflam e o Piroxicam, muito bons também. Esses anti-inflamatórios não esteroides, eles são uma classe de medicamentos mais utilizados no mundo, é uma das mais utilizadas, e existem mais de 20 fármacos diferentes sendo os mais utilizados. Nós temos, quais são os mais utilizados no Brasil e no mundo? O AS, o diclofenaco, o ibuprofeno, o naproxeno, o indomectacina, o cetoprofeno, muito utilizado na área infantil, o ácido mefenâmico, piroxicam e o colecoxib. Então, esses aqui são os mais utilizados. Daqui que a gente mais conhece. Quem nunca tomou um AS, um diclofenaco e um ibuprofeno na vida, né? Então, são todos anti-inflamatórios não esteroides, não fazem a retenção de líquido e são muito bons tanto para diminuir a dor, quanto para diminuir a febre, quanto para diminuir a inflamação, tá? Então, lembra disso. Esses anti-inflamatórios, no caso os ANES, os não esteroides, eles já agem inibindo uma enzima chamada COX, como eu falei para vocês anteriormente, que é uma enzima chamada de ciclooxigenase, que ela produz outra substância chamada de prostaglandinas. Todo mundo já ouviu falar. As prostaglandinas, elas são as substâncias no nosso corpo responsáveis por promover a inflamação e a dor. Então, o anti-inflamatório vai agir diretamente em cima dessas substâncias, inibindo a produção dessa prostaglandina, tá? Porém, assim, existem vários tipos de prostaglandinas e ciclooxigenase que apresentam outras funções, tá? E como a inibição realizada pelos anti-inflamatórios é não seletiva, além de diminuir, de abortar a inflamação, ocorre também uma alteração nos efeitos benéficos dessas substâncias, tá? Então, elas são muito boas e muito versáteis. Mas lembra, como eu falei, não existe medicamento sem efeito indesejado, sem efeito colateral, tá? O risco de uso dos ANES. O que acontece se eu utilizar demais de forma indiscriminada? Aumenta o risco de formação de gastrite e úlcera, você vai machucar o seu estômago. É uma das principais causas de hemorragia digestiva, porque as pessoas tomam demais indiscriminadamente. Aí já tem uma gastrite associada ou uma úlcera, essa úlcera vai estourar e a pessoa entra no quadro de hemorragia. São contraindicados em pacientes com insuficiência renal, porque, como eu falei, quem elimina a maioria das drogas do nosso corpo é o sistema renal através da urina. Então, uma quantidade muito grande de anti-inflamatório vai sobrecarregar o nosso sistema renal. E ela pode provocar uma hepatite medicamentosa, que é quando os medicamentos atingem o fígado. Por quê? Porque quem metaboliza as drogas no nosso corpo é o fígado. O estômago ele absorve, mas quem metaboliza para ir para a corrente sanguínea vai ser o fígado. Então, pode desenvolver a hepatite medicamentosa, tá? Principalmente o paracetamol. Indicação terapêutica. Para que serve os ANES, os anti-inflamatórios? Lombalgia, que é aqui, ó, dor na lombar, mialgia, que é a dor muscular,
torcicolo, dor nas articulações, que é a artralgia, inflamação de garganta, dor muscular, dor na perna, dor varicosa, que são das varizes, contusão, luxação, enfim. Todas as dores que você imaginar ele vai combater, porque assim, eu vou tomar um anti-inflamatório para minha garganta, então anti-inflamatório só para o meu músculo, tem um anti-inflamatório só para minha perna. Não, isso não existe. Os mecanismos de ação deles são muito parecidos, mas não existe um específico para um braço esquerdo, para um braço direito, tudo é dor. Ele vai identificar como sendo dor. Então, não existe essa diferenciação. E os permitidos aqui, ó, medicamentos isentos de prescrição, quais são os que são vendidos? Naproxeno, ibuprofeno, cetoprofeno e outros lá que a gente já falou, tá? Antigripais. Então, encerrando os analgésicos, a gente entra na classe dos antigripais. Esses antigripais, eles são uma combinação de vários medicamentos, tá? Por quê? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que gripe e resfriado não existe medicamento específico. O que existe são medicamentos para tratar os sintomas da gripe. O que a gripe causa? Febre, dor no corpo, desconforto muscular, fraqueza. Então, as drogas são para combater os sintomas e não necessariamente a gripe ou o resfriado, tá? Então, os antigripais, eles são vendidos sem prescrição médica, são permitidos e são combinações de vários medicamentos com ação analgésica, antipirética, ou seja, para febre, descongestionante nasal, porque a gripe ou resfriado causa congestionamento nasal, antihistamínico para diminuir o que é a alergia, principalmente quando você está tossindo demais, está escorrendo demais o nariz, e antitussígenos, e que temporariamente eles vão aliviar esses resfriados e a gripe enquanto o organismo combate a infecção. Por quê? Porque o antigripal não necessariamente combate a infecção. Então, o corpo, o sistema imune vai combater a infecção e o medicamento vai combater os outros sintomas, tá? A febre, o nariz entupido, entre outras coisas. Geralmente, eles são associados, tá? Então, nós temos analgésicos, antitérmicos, antihistamínicos, associado com a vitamina C, tá? Por exemplo, nós temos a coristina D, o Apracu, Xeracap. Então, nós temos muito medicamento que é tido no mercado como antigripal, tá? O Benegripe é um exemplo, mas tudo é uma associação. Quais são os cuidados? Cuidados com a associação que contém a paracetamol. Por quê? O que significa? A dose máxima que pode ser ingerida de paracetamol no adulto saudável é de 4 gramas, no adulto saudável. Imagine um adulto que está doente. Dose superior a essa pode causar hepatite, tá? Inflamação do fígado. Ou seja, por que eu tenho que tomar cuidado com a associação de paracetamol? Porque muitas vezes eu quero tomar 2 medicamentos antigripais e eu não observo que os 2 possuem paracetamol. Eu vou, para ficar bom logo, eu vou tomar um Apracu e um Benegripe. Vai ter substâncias iguais, então às vezes você já está tomando paracetamol, eu vou tomar um paracetamol e junto com ele eu vou tomar aquele chazinho. Tem aquele chazinho que a gente dilui na água. Os 2 são paracetamol, tanto o comprimido quanto aquele chá. Então, você dá uma dose dupla de paracetamol para o seu corpo, achando que está fazendo vantagem, não está. Evite utilizar o ácido acetil salicílico ou alguma associação que tenha aspirina, se tiver suspeita de dengue, tá? Porque se desenvolver dengue hemorrágica facilita a hemorragia, tá? Nesses casos, prefira medicamento à base de dipirona ou de paracetamol. Se tiver suspeita de dengue, não utilize a aspirina. Nunca tome antigripal de forma preventiva. O que é isso? Eu acho que eu vou gripar, já vou tomar logo um antigripal. Eu acho que eu vou gripar amanhã, vou tomar logo um Apracu. Isso não existe. Antigripal, ele não previne o aparecimento da doença. Não previne, não adianta. Vou viajar semana que vem, já vou tomar logo os medicamentos para eu não adoecer. Não adianta, se for para adoecer, vai adoecer, independente de ter tomado ou não. E cuidado com o uso de descongestionantes nasais, porque eles podem causar taquicardia, porque a mucosa nasal absorve muito rápido a substância, o coração pode bater muito acelerado, e também pode causar hipertensão arterial, tá? Porque as substâncias utilizadas, dependendo da substância, soríneo, esses mais simples não, porque são só soro fisiológico, basicamente, é só sal. Mas os outros descongestionantes tem que ter muito cuidado, tá? Muito forte. Como eu falei, os antigripais só tratam os sintomas da doença, anda longe de tratar
a doença de base. A gripe é uma doença provocada por vírus, como a gente sabe, que causa infecção aguda do aparelho respiratório, da garganta, que é a faringe, da laringe, do nariz. Ela se caracteriza por congestão nasal, a gente sabe o que a tosse causa. Congestão nasal, tosse seca, inflamação na garganta, dor muscular, cansaço, fraqueza, dor de cabeça e febre. Nem todo mundo sente todos os sintomas, alguns sentem uns mais, outros menos, tem gente que sente tudo. O tratamento, como eu falei, é sintomático, só trata os sintomas, ou seja, não trata a causa base. E gripe e resfriado, eles são doenças diferentes, tá? Saibam que gripe e resfriado é diferente. A maioria das pessoas diz que está gripado, quando na verdade, às vezes, está resfriado. Porque gripe e resfriado são causados por vírus diferenciados, tá? O resfriado pode ser causado por mais de 200 tipos de vírus diferentes, tá? O mais comum que causa o resfriado é o rinovírus. Mas, como a gente já sabe, os vírus têm uma capacidade muito grande de mutação genética. Então, muito difícil tu gripar, tu resfriar, na verdade, do mesmo vírus. Geralmente, teu resfriado, toda vez é de um vírus diferente, porque ele se replica e se modifica muito rápido. Já a gripe, ela é causada pelos vírus da influenza, tá? Dependendo, porque o vírus da influenza, ele também tem suas variações. Quer dizer que seja toda vez que você vai adoecer de influenza não, tá? Então, lembra que gripe e resfriado, e aí a gente tem as diferenças, as principais diferenças entre gripe e resfriado para você saber identificar. Sinais e sintomas aqui, ó. O início da gripe é súbito, o início do resfriado é gradual. Cada dia você sente uma coisa devagar. Febre na gripe é alta, geralmente maior que 38 graus e dura de 3 a 4 dias. Resfriado geralmente nem tem. Quando tem, só dura 1 ou 2 dias. Tosse. Na gripe a tosse é seca e pode se tornar produtiva, aquela tosse com catarro. E a tosse no resfriado é aquela tosse irritativa que o povo chama de tosse alérgica, aquela que não para nunca. Dor de cabeça na gripe é forte e no resfriado geralmente não tem, mas pode ser que tenha. Dor muscular na gripe é comum e frequentemente forte, tá? Intensa. No resfriado, a dor muscular é mais leve. Cansaço e fraqueza na gripe pode durar de 2 a 3 semanas, tá? E no resfriado, a cura é mais rápida, é mais leve. Exaustão na gripe é precoce e acontece de forma rápida. No resfriado, geralmente é ausente. Desconforto no peito, na gripe é comum e no resfriado é de leve a moderado. Nariz congestionado na gripe acontece às vezes e no resfriado é quase sempre muito comum. Então, a maioria das coisas que a gente tem é resfriado, na verdade não é nem gripe. Coriza na gripe acontece às vezes, no resfriado é muito comum. E dor de garganta também na gripe às vezes e no resfriado é mais comum. Ou seja, a gente percebe que na maioria das vezes a gente fica resfriado e não gripado, tá? É mais assim, como os sintomas, cada um sente a sua maneira, o que é fraco para mim pode ser forte para você. Então, tem essas diferenciações, tá? Os antigripais, continuando, eles não são indicados para as crianças nem para gestantes, tá? Por conta das associações. E quais são as medidas não medicamentosas que a gente pode tomar quando se está resfriado ou gripado? Sempre se hidratar, ingerir muito líquido, manter repouso, manter uma boa alimentação, evitar mudança brusca de temperatura, estar no ar-condicionado, sair para o sol quente, evitar multidões em ambientes fechados para que você não propague para outras pessoas, e procurar atendimento na persistência dos sintomas para ver se não se tornou algo mais grave, se não é uma pneumonia, se não é outra doença mais grave, tá? Então, basicamente, os antigripais são esses, tá? Agora a gente vai trabalhar com os antiácidos, medicamentos que atingem a nossa mucosa gástrica, como vocês vão ver aqui, tá? Primeira coisa, antiácido. O que é o ácido? Ácido clorídrico, nosso estômago, vocês sabem que o nosso estômago produz o ácido clorídrico. Isso é normal para ajudar na digestão. Só que por algum motivo acontece às vezes desse ácido subir através do esôfago e quando ele sobe queimando porque ele é o quê? Ácido. Então o antiácido é aquela substância que vai combater o excesso de produção de ácido gástrico, tá? Produzido pelo meu estômago. São medicamentos que aumentam o pH gástrico, neutralizando o ácido clorídrico, tá? Liberado pelas células do nosso estômago.
Todos os antiácidos, eles têm propriedades alcalinas, tá? Ou seja, alcalino é o contrário de ácido, tá? E aliviam a azia, que a azia, o nome técnico dela é dispepsia. Então, alivia essa azia através da neutralização química do ácido estomacal, tá? Nesse processo digestivo, o estômago produz o ácido clorídrico, além de outras substâncias. Então, esses antiácidos, vão ajudar a diminuir a produção desse produto. Quem sofre muito de azia também é a gestante, por conta do útero está tão aumentado que fica empurrando os outros órgãos e empurra, inclusive, o estômago para cima. Se empurra para cima, o ácido gástrico tende a subir na gestante. Geralmente piora quando consome carboidratos simples, né? Pão, arroz. Os tipos de antiácido, nós temos antiácidos sistêmicos e aqueles de ação local. O que é sistêmico? Lembra lá? Medicamento de ação sistêmica é quando ele atinge a corrente sanguínea. De ação local é quando não cai na corrente sanguínea. Então, ação sistêmica, nós temos o bicarbonato de sódio, e de ação local, nós temos praticamente que não são absorvidos no intestino, sendo eliminados nas fezes. Quais são? Hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, carbonato de cálcio e o tricilicato de magnésio. Tricilicato de magnésio. Algumas preparações de antiácidos contêm uma associação de compostos com o objetivo de reduzir os efeitos adversos dos componentes individuais. Por exemplo, o magnésio e o composto de alumínio, de forma a reduzir o risco de diarreia e constipação, respectivamente. Ou seja, tem antiácido que ele é associado com outras substâncias para que não provoque uma diarreia, tá? Então, o hidróxido de magnésio, o hidróxido de alumínio, além de ser antiácido, ele também tem outra função que a gente vai ver mais na frente, tá? Então, a gente pega esses antiácidos e aí a gente tem o exemplo de bicarbonato de sódio. Ele tem um grande poder de antiácido de neutralizar o ácido estomacal, tá? Ele é de paladar agradável, só que eu acho questionável porque o gosto do bicarbonato é horrível. Produz CO2 no estômago, ele tem uma atuação rápida, muitas vezes associado à secreção rebote do ácido gástrico, porque ele vai anular o efeito do ácido gástrico. É necessária a administração regular, até uma vez por hora, porque se você tiver um problema muito grande de azia, ele vai ter que ser tomado toda hora, para manter o aumento do pH do estômago, tá? Porque senão, rapidamente, esse estômago reverte a ação desse bicarbonato, tá? O excesso de sódio no nosso corpo pode resultar em uma urina alcalina, ou seja, tem que tomar bicarbonato, mas o excesso também pode fazer mal. O carbonato de cálcio e o carbonato de sódio, ele tem um bom poder antiácido também, produz CO2 no estômago, são muito parecidos os dois, tá? Eles têm atuação rápida, mas associada a um efeito rebote do ácido gástrico também, tá? É muito maior do que o bicarbonato de sódio. Formam-se sais insolúveis de carbonato de cálcio e de estearato, que podem causar o quê? Constipação. Então, se você tomar demais, você vai ficar constipado, tá? Pode produzir cálculos renais se você tomar em excesso. Por quê? Lembra aí, sódio e cálcio em excesso vai ser filtrado por quem? Pelos rins. Quando o rim não dá conta de filtrar e eliminar todo esse excesso, ele vai guardando em forma de cristais. E esses cristais são exatamente os cálculos, conhecidos também como pedras nos rins, pedras renais, tá? Então, a gente tem aqui também o hidróxido de magnésio e o de alumínio, que são um pouco mais diferenciados. O hidróxido de magnésio, ele é um antiácido muito potente também, não forma CO2 no estômago como o bicarbonato, tem um sabor bem desagradável, todo mundo conhece o hidróxido de magnésio, ou leite de magnésia, né? E esse magnésio presente nessa preparação pode causar diarreia, tá? Então, além de antiácido, o leite de magnésia também tem um efeito laxante. A maioria das pessoas toma o leite de magnésia como laxante, né, para ir no banheiro. O hidróxido de alumínio não altera o equilíbrio ácido básico, ele é muito bom. Ele pode formar uma camada protetora no estômago, que ajuda muito, é muito útil no tratamento de úlcera, porque ele forma uma camada que protege o estômago daquelas feridas, tá? Principalmente porque a pessoa com úlcera, ela vai ter que continuar comendo, ela vai ter que continuar tomando medicação, então ela precisa de uma proteção a mais, tá? Esses íons de alumínio vão
inibir a atividade da pepsina diretamente ou através do aumento do pH, o que vai impedir sua ativação, a ativação desse ácido clorídrico, perdão. Então, muito bons utilizados tanto o leite de magnésia quanto o hidróxido de alumínio. Então, o trissilicato de magnésio é o menos conhecido deles, tá? Ele atua mais lentamente que os outros antiácidos, com mais efeito prolongado, tá? Esse composto vai levar à produção de uma massa absorvente gelatinosa, assim, no nosso estômago, tá? E o magnésio presente nessa preparação também pode causar diarreia. Se tem magnésio, ele pode aumentar a motilidade gastrointestinal e fazer com que a pessoa vá mais vezes ao banheiro, tá? Então, esses antiácidos, eles têm as suas diferenciações. Nós temos os alginatos e a dimeticona. Os alginatos, eles funcionam de forma bem diferente do que os antiácidos, formando uma barreira de proteção no estômago, o que vai impedir o refluxo do ácido. O que é o refluxo? É a volta desse ácido pelo esôfago, tá? Esse ácido volta machucando a garganta, a gengiva. Quem tem refluxo sabe. Ele é derivado das algas marrons e é não sistêmico e fornece um alívio mais rápido e longo dos antiácidos. Já a dimeticona, ela é muitas vezes associada aos ácidos para diminuir a sensação de infartamento, ou seja, a dimeticona ela é chamada de antiflautulento. O que são flautulências? Peido, basicamente. Então, dimeticona é utilizado para diminuir o empachamento, os gases formados para a pessoa soltar mais gases, tá? A indicação, para que serve o antiácido? Para redução da acidez estomacal, diminuição da azia, do desconforto estomacal, diminuição da dor de estômago e da dispepsia, tá? Como é que toma? Tomar 1 hora depois das refeições e ao deitar, ou conforme a necessidade e a prescrição. Normalmente, ela se apresenta sob a forma de géis, tá? Suspensão, pó ou comprimido mastigável. A maioria são pós, né? Para diluir na água. Pois são mais eficazes se dispersarem mais rapidamente no estômago. É melhor, tá? Quando você mastiga o antiácido. Contraindicação. Quem que não pode tomar? São contraindicados em doentes com insuficiência renal grave, hipercalcemia e pessoas que fazem hemodiálise, tá? Quais são as interações medicamentosas? Reduzem a absorção das tetraciclinas, do antibiótico, lembra lá, e dos fosfatos. E a sua administração deverá ser espessada desse medicamento, tá? Não pode tomar junto. Sobre a dosagem, como é que fica? O abuso desse medicamento poderá levar à hipercalcemia, no caso, a superdosagem. O que é a hipercalcemia? É o excesso de cálcio no sangue, e isso é ruim, porque o rim vai filtrar e vai dar cálculo renal, tá? Pedra nos rins. E a hipercalciúria, cálcio na urina, você vai começar a eliminar o cálcio na urina, o que torna isso muito dolorido, e a superdosagem de antiácidos também pode causar insuficiência renal. Você pode sobrecarregar os rins, principalmente de quem já tem problema renal, tá? Antiespasmódicos. O que são esses antiespasmódicos, tá? São medicamentos utilizados para diminuir a frequência e a força da contração do intestino. Aqui, ó, contração da musculatura lisa. O que é a musculatura lisa? É o nosso intestino delgado. Antiespasmódicos é anti-movimentos peristálticos, ou seja, o que faz a gente ir no banheiro são os nossos movimentos peristálticos do nosso intestino. Quando eles estão aumentados, você fica com diarreia. Então, o antiespasmódico é, na verdade, um antidiarreico. Espasmos são as contrações involuntárias da musculatura lisa, aquela cólica intestinal que dá, tá? E aí, essa musculatura lisa pode ser do estômago, do intestino, do útero e da bexiga, tá? Então, quais são as indicações terapêuticas dos antiespasmódicos, tá? Eles tanto são utilizados para diarreia quanto para outras causas, como cólica menstrual, essa cólica intestinal e cólica menstrual, dismenorreias, que é problemas na menstruação irregular, desconforto pré-menstrual, cólica biliar, tá? Que é uma dor muito forte, cólica renal e cólica intestinal, tá? Restrições, nós temos o mebeverina, tá? Então, o antiespasmódicos é uma classe bem dinâmica e é utilizado para vários tipos de dores, digamos assim. E aqui, se você observar aqui, eles são isentos de prescrição, tá?
Antiflautulentos e antifizéticos, tá? Antiflautulentos também, indicação aqui, ó, sem prescrição. Eles são medicamentos utilizados para diminuição dos gases formados no nosso trato gastrointestinal, tá? Então, lembra lá de flautulência o que que é? Torna os líquidos digestivos menos viscosos e menos propensos a formar bolhas, tá? Quanto mais forma bolha, mais você fica inchado, empachado a barriga, chamada de barriga fofa, né? Cheia de gases. Ao evitar a formação dessas bolhas, faz com que os gases ocupem menos volume, aliviando a distensão abdominal. Porque quando a gente fica com excesso de gases, sem conseguir soltar, nossa barriga fica bem inchada, né? Os gases são formados normalmente no processo de digestão dos alimentos, no momento que a gente digere, e tudo vai depender da sua dieta, do que você se alimenta. A gente sabe que tem alimentos que fermentam, que produzem mais gases do que o outro, como o repolho, a cebola, produzem excesso de gases, tá? E aí nós temos algumas indicações terapêuticas. Os antiflautulentos, vocês podem olhar. A indicação é para eructação. O que é eructação? Arroto, muito arroto. Flautulência, muitos peidos. Empachamento, barriga fofa e estufamento, tá? E aí nós temos a dimeticona, simeticona. Tudo é variação desse. Aí nós temos os nomes de referência, o Luftal, Finigás, Flatex, enfim. Esse aqui, ó, todo mundo conhece, tá? Antidiarreicos, como eu tinha falado anteriormente, os antiespasmódicos também servem para alguns servem para a cólica intestinal que vai impedir a diarreia, mas nós temos os antidiarreicos normalmente, tá? Eles são medicamentos usados no tratamento da diarreia resultante de infecção intestinal, de ingestão de alimentos estragados ou de alergia, tá? Alergia ao leite, à proteína do leite, alergia a qualquer outro tipo de alimento. A diarreia vai ser a eliminação das fezes numa consistência mais líquida, tá? Todo mundo sabe o que é a diarreia. E a grande maioria das diarreias, ela é autolimitante, ou seja, em geral, nem vai necessitar de nenhum medicamento. Normalmente, o teu corpo já vai parar com essa diarreia, porque ele está expulsando a diarreia, está expulsando aquilo que está te fazendo mal. É claro que em excesso, aí sim vai precisar de medicamento. Não existem tratamentos curativos para a grande maioria das doenças de origem viral, ou seja, tem muita virose que causa diarreia, então o antidiarreico vai ajudar só na diarreia, não vai ajudar no combate do vírus. Daí se conclui que o mais importante, na verdade, da diarreia é manter uma boa hidratação e não necessariamente tomar medicamento. E aí, os antidiarreicos, nós temos a indicação para diarreia e disenteria. Nós temos alguns tipos, antibióticos, os modificadores da motilidade intestinal, os absorventes e os substitutos da flora intestinal e os fluidos reidratantes. Os antibióticos, eles eliminam o micro-organismo que está causando a infecção. Os modificadores da motilidade intestinal diminuem essa mobilidade intestinal. Os absorventes se ligam a outras substâncias, como, por exemplo, o carvão ativado, retirando do teu corpo aquilo que está te fazendo mal. Os substitutos da flora intestinal, nós temos aqueles lactobacilos, o florax, o enterogermina. E os fluidos reidratantes, nós temos os fluidos reidratantes, aqueles fluidos de reidratação oral, aqueles soro caseiro. Tanto você compra na farmácia, quanto você faz em casa. E algumas que causam restrições que tem que tomar cuidado é o loperamida e também os opiáceos, tá? Que pode ter efeito contrário. Se você tomar muito antidiarreico, você termina ficando constipado. Alguns exemplos aí, ó. Esse aqui, ó, recupera a consistência do bolo fecal. Esse aqui, o Floratil, recupera a flora intestinal. E esse aqui, ó, o Imosec, diminui a motilidade intestinal, faz teu intestino parar de se mexer. Aí você para de se mexer e evita de você ir no banheiro. Os antieméticos são medicamentos para enjoo, para náusea, tá? São medicamentos que possuem como principal característica o alívio de sintomas relacionados com enjoo, náusea e vômito, tá? Em geral, são prescritos para o tratamento de efeitos colaterais de outras drogas. Quem está fazendo quimioterapia, tá? Quem está fazendo outros tratamentos de úlcera, eles também, ó, são isentos de prescrição. E aí, ó, o vômito é um mecanismo normal de defesa do nosso corpo. O que ele está tentando tirar do nosso corpo, o vômito? Substância tóxica que foi ingerida,
conteúdo gástrico, refluído do intestino, conteúdo que está voltando, resíduo metabólico que seja tóxico para o teu corpo, ele tem que retirar, e em geral o vômito é precedido de náusea. Antes de você vomitar, você sente aquela náusea, tá? Esses antieméticos pode causar que a náusea é aquela sensação altamente subjetiva, né, e particularmente desagradável. Você tem aquela sensação de que a qualquer momento vai vomitar. Normalmente ela é sentida na garganta e estômago e é referida como enjoo. E a náusea normalmente ela é acompanhada de distúrbio vasomotor, suor, sudorese, relaxamento do esôfago e do músculo abdominal e muita salivação em excesso, tá? Principais causas de náusea, enjoo e vômito, a gente já falou. Cheiro desagradável, principalmente na gravidez. Distúrbios emocionais podem levar a pessoa a vomitar, ficar enjoada. Quimioterapia do câncer, radioterapia, analgésico opioide também causa enjoo, nicotina e antibióticos, tá? Outra coisa que causa muita náusea, enjoo e vômito, gravidez, labirintite, meningite, gastroenterite, que são as infecções intestinais, enxaquecas, bulimia nervosa e os pós-operatórios, tá? Aqui, ó, pelo uso de anestésicos, analgésicos e pelo procedimento em si, geralmente o pós-operatório a pessoa fica mesmo nauseada pelo movimento interno do corpo. Aí nós temos esse quadro, pausa a tela para você entender basicamente. Os antieméticos agem através de uma ampla gama de mecanismos. Alguns agem nos centros de controle medular e outros na parte periférica do nosso corpo, ou seja, um age na região central e outro age na região periférica, tá? E aí nós temos algumas diferenciações. Os antihistamínicos, outra classe de medicamentos. Antihistamínico, eles são classificados aqui, ó. Antihistamínico, nós temos a buclizina, que é o conhecido como buclina, dimenidrinato, que é o Dramin. Nós temos o Meclin, que é a meclizina, e a prometazina, que é a Fernegan. A mais conhecida aqui, nós temos o Dramin. O Dramin não é para dormir, ele na verdade é um antihistamínico, ele ajuda no tratamento de náusea, vômito, tá? E como efeito colateral ele causa sonolência. A mesma coisa a Fernegan. O mecanismo de ação desse antihistamínico, ele faz o bloqueio de receptores muscarínicos. Qual que é a indicação? É profilaxia e tratamento de náusea, vômito, vertigem, labirintite, tontura, pós-operatório, pós-radioterapia, quimioterapia. Quais são os efeitos colaterais? Como sempre, causa muita sonolência os antihistamínicos, visão turva, ressecamento da mucosa oral e da mucosa nasal, constipação intestinal e retenção urinária. E a interação medicamentosa, com o que a gente não pode tomar esses medicamentos? Depressores do sistema nervoso central, porque ele já tem a ação de causar sonolência, vai juntar com outro que tem a mesma ação e a pessoa vai apagar de vez. E anticolinérgicos, tá? E aí nós temos os antidopaminérgicos, tá? Nós temos aqui o Droperidol, nós temos o Emeprid, Motílio, o Digeste e o Ampliquitil, muito conhecido. Eles fazem o bloqueio de receptores D2. Quais são as indicações terapêuticas para esses medicamentos? Profilaxia e tratamento de náusea e vômito, mesma coisa. E também para tratamento de quimioterapia e alguns metabólitos e alguns fármacos associados. Efeito colateral, reações extrapiramidais, também causa sonolência, queda da pressão arterial, impotência sexual momentânea, amenorreia, ou seja, provoca ausência de menstruação, galactorreia, que é a produção baixa de espermatozoide, e ginecomastia, dor nas mamas, tá? E aumento de peso. Com o que eles interagem, com o que não pode tomar os antidopaminérgicos, potencializa o efeito dos antihipertensivos e depressores do sistema nervoso, a mesma coisa do outro. Se um causa sonolência associado com outro que causa sonolência, a pessoa pode apagar. Antisserotoninérgicos, classificação dele nós temos o Azemet, o Cavitril, o Zofran e o Novoban. Bloqueio dos receptores. Quais são as indicações? Também o tratamento de náusea e vômito e quimioterapia. Observem que todos são muito parecidos e todos são para as mesmas coisas, tá? Para o mesmo tratamento que é de náusea e vômito. Efeito colateral, broncoespasmo, dor abdominal, tontura e também sonolência.
Com o que eles interagem? Indutores e inibidores de enzimas microsomais e hepáticas, tá? Então, tem que ter esse tipo de cuidado. E aí, continuando com esses antieméticos, que a indicação é para enxoval, a gente já sabe, nós temos algumas restrições, a metoclopramida, a bromoprida, a mebeverina e o inibidor da bomba de próton. No caso de vômito e diarreia concomitante, ou seja, quem tem diarreia e vômito ao mesmo tempo, tem que dar preferência pela metoclopramida, porque ela tem os dois efeitos, tá? Para combater tanto a diarreia quanto o vômito, tá? E aí nós temos os medicamentos catárticos, que são laxantes e purgativos, também vendidos sem prescrição médica. Eles são medicamentos que vão facilitar a eliminação das fezes através de mecanismos variados. E aí, ó, esse nome vem do grego catárticos, ou seja, próprio para purificar, ou seja, é como se o corpo estivesse purificando e botando para fora aquilo que não faz bem. Os laxantes, quando causam a eliminação de fezes e de consistência normal. Purgantes são aqueles quando causa a eliminação de fezes de consistência diarreica. O que é isso, professora? Laxante, ele dá vontade de ir ao banheiro, só que não dá dor de barriga e você faz as fezes normais, pastosas. Os purgantes são aqueles que provocam a diarreia mesmo, para fazer a limpeza total do intestino, tá? Alguns medicamentos, eles tanto podem ser laxativos como purgativos. Aí nós temos as diferenças, tá? Os emolientes ou lubrificantes, eles amolecem as fezes, impedindo a dissecação. Nós temos aí os óleos mineral e vegetal, óleo mineral muito bom, utilizado em hospitais de pacientes que passam muito tempo internados e deitados, geralmente têm dificuldade de ir ao banheiro. Óleo vegetal são hidrolisados e existe a necessidade de empregar dose elevada. Desvantagem, redução da absorção de vitaminas. Então, basicamente, qual é a classificação desses laxantes e purgativos? Eles são formadores de hemácia e alcaloides hidrófilos, tá? São polissacarídeos naturais, semissintéticos, e eles são indigeríveis, ou seja, apresentam propriedades hidrofílicas, tá? Promovendo o amolecimento das fezes. Ou seja, professora, por que é indigerível? Tem que ser indigerível, porque ele tem que passar direto do estômago e ir para o intestino para fazer essa liquidificação das fezes. Porque se teu estômago absorvesse, ele não ia produzir efeito no intestino, tá? Então, lembra que esses laxantes e purgativos, eles são classificados de acordo com a consistência das fezes que eles deixam, tá? Temos os osmóticos ou salinos, que são absorvidos aos poucos, de modo bem devagar. E quais são os exemplos desses? Nós temos a glicerina, o sorbitol, lactulose, sais de magnésio e os sais de sódio. Já os estimulantes e irritantes, eles promovem a irritação da mucosa intestinal ou inibem a absorção de água, tá? Um exemplo disso é o óleo de rícino, ou seja, o azeite de mamona, que é derivado do difenilmetano e esse antraquinônicos, tá? Que eu já vou explicar o que é. Então, nós temos aqui, ó, classificação segundo a velocidade e o resultado, de acordo com as fezes. Quem é que provoca e deixa as fezes macias? Só para ajudar você a ir ao banheiro. Farelo de aveia, farelo de trigo, tá? Tudo isso ajuda, que são as cascas, tá? Das sementes. Psyllium, que é um tipo de farelo, para quem não conhece, ajuda muito ao banheiro. Plântago, goma guar, surfactantes e lactulose. Aqueles medicamentos que deixam as fezes semilíquidas, mas ainda pastosas, são derivados do difenilmetano, que é a fenolftaleína, e o bizacodil, que o bizacodil nada mais é do que como é o nome, lactopurga. Agora, se você tomar demais, ele vai deixar a fezes bem líquida e vai causar diarreia, mas naturalmente ele é laxante. E os derivados antraquinônicos, que é o sene, quem não conhece o sene, né, uma planta, cáscara sagrada, e nós temos o aloe e o ruibarbo. E aqueles que deixam as fezes líquidas, que provocam a diarreia mesmo, é o fosfato de sódio, sulfato de magnésio, citrato de magnésio, sorbitol, manitol, óleos surfactantes e o óleo de rícino. Inclusive, esse manitol, ele é utilizado quando o paciente vai fazer aquele exame do intestino grosso, onde tem que estar todo esvaziado, vai fazer, eu esqueci o nome do exame, parece com endoscopia,
só que através do reto, colonoscopia, pronto. Quem vai fazer a colonoscopia, que é a introdução daquela sonda pelo ânus, não pode ter fezes, porque senão não dá para visualizar a parede do intestino grosso, que essa é a ideia. Então, ele tem que tirar tudo, tem que fazer uma limpeza. Então, os pacientes tomam lactopurgo ou então qualquer outro laxante e tomam manitol para fazer a limpeza intestinal bem limpa, para visualizar o intestino no exame, tá? As interações terapêuticas pode causar prisão de ventre, indicações, quer dizer, pode causar não, ele é indicado para quem tem prisão de ventre, quem tem constipação intestinal e intestino preso. E as observações, no caso de constipação, que é a evacuação incompleta e difícil das fezes, a pessoa que não consegue ir ao banheiro, medicamentos que podem causar constipação. Os laxativos, eles ajudam ao banheiro, mas se tomados de forma errada, de forma sistemática, ele vai produzir efeito contrário, vai prender o intestino, tá? E os anticolinérgicos, antiácidos, antidepressivos também pode causar constipação. Estado psicológico de ansiedade e depressão pode causar também intestino preso, tá? Então, tudo vai depender da pessoa. E aí a gente pode observar que para o tratamento, na verdade, de diarreia, não necessariamente você precisa tomar remédio. Se você tem para diarreia não, tratamento de constipação. Se você tem uma alimentação saudável, você com certeza vai ter menos dificuldade de ir ao banheiro, tá? Isso é o reflexo, normalmente acontece quando as fezes em volume de 100 gramas ou mais enchem a ampola retal. O que é isso? Uma constipação. Então, o que você tem que fazer? Mudança no estilo de vida, orientar o seu cliente a ter modificação na dieta, ver que ele está comprando aquela medicação para constipação, fala para modificar a alimentação, pergunta como é a alimentação, diz para praticar atividade física se ele puder, para comer mais alimentos com fibras, para soltar o intestino. Enfim, a gente sempre tem que dar orientações que sejam benéficas. Então, basicamente, essa é a nossa aula de hoje. Agradeço a atenção até aqui. Tchau, tchau.